Bem-vindo ao primeiro e único podcast de gineco. Pra gineco. E hoje com a brilhante presença da minha querida doutora Cláudia Lunardi, né? Eu posso dizer que é uma honra ter você aqui, né? Muito mais pelo seu empenho. A gente viveu um momento ímpar que foi a nossa pandemia aí há 2 anos atrás, 3 anos atrás, e eu sei que você foi uma peça muito importante no nosso município, na coordenadoria da regulação, né? Você enfrentou diversos problemas. Mas a gente também vai falar da doutora Cláudia, né? A esteroscopista raiz, né? Que fez esteroscopia com Afonso Loyola, que foi um precursor da esteroscopia, talvez eu desconheço alguém tão pioneiro quanto Afonso. Não tem. Então, isso você sempre manteve, né? Mesmo com atividade no município, chegando à subsecretaria, né? Subsecretária. Era a subsecretaria com o maior nome da Secretaria de Saúde. Subsecretaria de Regulação, Controle, Avaliação, Contratualização e Auditoria. É a dona da porra toda. Problemas de regulação, Cláudia Lunardi, né? E com isso, Cláudia, a gente estava falando um pouco antes, né? Eu estou aqui apresentando, mas você vai se apresentar. A gente está fazendo as honras. Você ganhou muita expertise com essa coordenadoria, com a regulação, e hoje está fazendo seu mestrado profissionalizante na UERJ, em gestão de saúde, e hoje no Ministério Público, né? Você adquiriu hoje qualidades importantes para poder, como gestora, né? Então a gente está diante de uma pessoa que... Muito importante. Muito importante, eu acho. Então a gente queria ouvir essas fases, né? A formação sua como esteroscopista, um especialista na ginecologia, depois entra na Carmela Dutra, fecha a ginecologia para entrar na regulação. Falar um pouco do nosso sistema de regulação, que a minha geração sempre criticou muito, mas eu acho que é a saída. Ela está se amadurecendo, eu acho que falta a integração, como a gente estava falando. Quero ouvir o seu depoimento e chegando aí no Ministério Público. Então, Cláudia Lunardi, para os nossos convidados. Fique à vontade, Cláudia. Eu queria agradecer, porque é uma honra de estar aqui conversando com o Zé, que é com a filha, né? Falando para um público que eu sei que de um assunto que as pessoas temem, né? Porque é sempre um assunto que lembra... Regulação é uma palavra interessante, porque ela lembra muito a ideia da polícia, da ordem, né? E da norma. E eu acho que deveria chamar outra coisa, mas a gente mantém isso porque a origem é essa. Né? E o Zé é uma pessoa que sempre me recebeu muito bem no Moncorvo Filho. Né? Eu cheguei lá recém-saída da residência, para aprender esteroscopia. A minha formação era na UFRJ. Né? Eu fiz a UFRJ de 1982 a 88. Fui fazer residência em ginecologia e obstetrícia na maternidade Carmela Dutra, que naquela época era a INAMPS. E grande maternidade, né? Era a formação. Professor Juraci Guiaroni era lá, né? Pra gente lembrar, o professor que era do Moncorvo Filho, que eu já esqueci. Não. Iglesias era a maternidade, era Carmela Dutra. Carmela Dutra, né? Mário Jordano. Né? Grandes nomes. E a mais jovem na minha época era Isabel Bolsas, que hoje está que era UERJ, né? Então, assim, com essa turma eu aprendi obstetrícia. Depois fiz a minha ginecologia como era INAMPS, era o Hospital Cardoso Fontes. E lá era uma ginecologia geral, fazia câncer, né? Enfim. Terminado. E um dia, na residência, eu fui conhecer, num congresso estadual, tinha uma pessoa da Stratner falando de esteroscopia. Eu sempre tive uma boa imagem e boa memória visual. E tinha a ideia de que eu gostaria de trabalhar também com alguma coisa de imagem nova. E o que tinha de mais novo?
Na ginecologia, né? Era a esteroscopia na minha época. Saindo uma novidade, né? Eu tinha um colega, minha turma de residência eram 14 alunos, e tinha um colega, um amigo pessoal, que só podia voltar para o estado dele, que era Santa Catarina, se ele levasse o esteroscópio. Ele tinha uma encomenda de levar o esteroscópio. E nesse congresso a gente conhecia a pessoa que vendia o equipamento. E, literalmente, eu tinha um cartão. Passei a mão no telefone, liguei para a pessoa e disse, olha, a condição é essa, o colega precisa aprender e levar o equipamento. E aí ele falou assim, mas o Afonso treina ele. E aí a gente chegou no Moncorvo exatamente para um estágio, para um aprendizado. E durante os 4 meses, eu fiquei literalmente lavando o material e prestando atenção nas imagens, e fascinada com aquilo, e o colega aprendendo. Quando terminou, o Afonso falou, agora é você. E ele me deu um outro caminho de profissão, né? Porque eu ia ser médica ginecologista, fazendo o básico, um plantão, né? E obstetrícia, que eu gostava muito, mas eu tinha certeza lá no fundo do meu coração tinha mais que alguma coisa. Não era o que eu queria para o resto da minha vida. Né? Eu gostava muito. Eu entrei no município como uma médica de posto de saúde, então eu conheço a rede da atenção primária, né? No caso, um posto de saúde grande em Campo Grande? Não, Bangu. Né? Do outro lado do Marisca. Né? Valdir Franco. Não tem o Valdir Franco? Eu trabalho em Marisca, mas eu sei. Em frente, Valdir Franco. Eu trabalhei lá. E ali, que eu ouvia que a atenção primária era ruim, eu aprendi que ali tinha um trabalho educativo e uma possibilidade de trabalhar com a população e mudar a informação fantástica. Ali era eu, a Leila Cristina, enfim, era um grupo novo que entrou, e ali a gente fazia muita coisa de atenção primária, inclusive os grupos de planejamento familiar, transitando a informação, e depois de mama, DST, enfim. Ali eu fui para o Carmela Dutra, voltei para minha casa natal como médica da ginecologia. Chefiando o serviço. Você montou um grupo, né? O grupo já estava lá. Era a Vera. E aí, quando o chefe da ginecologia vai à direção da maternidade, depois ele, naquele momento de uma emancipação, de municipalização de unidades federais, ele vai para um outro hospital. E aí ele me deixa como chefe da ginecologia e a Verinha como vice-diretora do hospital. E ali a gente começa a desenvolver, né? A ginecologia, trabalhar com residente, eu gostava de dar aula, enfim. E eu mantinha minha formação, era sagrado os meus dias de Moncorvo Filho. Onde você fazia esteroscopia. Onde eu fazia tudo que eu gostava, esteroscopia, acompanhava, aprendia as coisas novas, fazia os cursos, aprendia com o Afonso. Ali eu aprendi tudo. Ele me deu, eu agradeço de maneira enorme, porque ele me deu uma outra formação de profissão, que me diferenciou, né? A minha, a Lília, as pessoas o conhecimento que eu tinha acesso, eu só tinha acesso ali, em lugar nenhum outro. Né? Fui ao congresso, fui estudar, enfim. E aquele meu serviço do município. Em determinado momento, em consultório, que eu nunca deixei de fazer. Eu fazia consultório com a Lília, no Hospital Espanhol, depois para Tijuca. E em determinado momento, a secretaria decidiu que ia fechar o serviço de gineco. Da Carmela. Da Carmela. Não queria mais. E nesse momento, eu organizei o fechamento no serviço de forma absolutamente intuitiva e empírica. Olha só, se eu tenho um X coisas para terminar, então eu vou terminar isso. Primeiro quem precisa operar, depois quem precisa... Já estava dentro de você algumas coisinhas de gestão, de organizar aquela coisa toda. E em 2 a 3 meses, a gente fechou o serviço da gineco de uma maneira tal que não ficou nenhum paciente sem um destino. Isso, na verdade, sem saber, é regulação de acesso. Você organiza. Eu sempre achava uma coisa horrível na minha vida quando eu dava plantão, na obstetrícia, que era o fato de botar um paciente dentro da ambulância e sair procurando um hospital para ele. Sim. E aquele cara que estava atendendo parava de fazer tudo que ele estava fazendo, ele saía da assistência e ele ficava tentando conseguir uma vaga. Então, assim, 2 coisas a gente fazia. A gente colocava um doente completamente descompensado pelo meio do caminho e saía andando pela cidade inteira. Eu achava isso um absurdo. Empiricamente, eu achava um absurdo. E eu achava muito natural que
aonde eu trabalhasse, se chegasse um paciente e eu estava no hospital, eu dava tchau pro colega, dizia assim, daqui para frente é meu. Então, de alguma forma, essa ideia que nós somos uma rede e que as complexidades têm simplesmente que absorver e dar a condução, para mim era natural. Era natural de verdade. Se eu estou num posto de saúde, estou com um paciente em trabalho de parto ou em abortamento, o que é normal? Normal que eu possa levar para um lugar e ele ser aceito na minha referência. Onde é a minha referência? A minha referência é a maternidade da área. Não é normal isso? Pois é, não era normal isso. Na verdade, a rede não tinha essa noção. Mas para mim era absurdo que não fosse assim. E fechamos a gineco e deram uma coisa chamada núcleo interno de regulação. Que era um negócio que ninguém sabia o que era. Isso era um embrião, né? Era um embrião. Embrionária. Eu era um chefe de um serviço virtual que eu tinha que montar. Eu tinha 13 pessoas de escolaridade, no máximo até nível médio, para organizar. Eu lá li no próprio... na Carmela. No IR. Tinha que organizar, não tinha nada. E em 3 meses eu consegui colocar toda a internação através de um sistema informatizado de regulação e fui estudar porque que era aquilo, né? E achei que era ótimo. Como eu ficava no núcleo de regulação, eu era um colegiado. O núcleo de regulação, tecnicamente, ele é um organismo de assessoria direta do diretor, né? E ele faz o quê? Ele avalia tempo de permanência, ele faz várias coisas ligadas à gestão. Eu não tinha noção de que aquilo era gestão. Eu sabia só que tinha que organizar. Era para organizar, vamos organizar. E, ao mesmo tempo... Essa aula você não teve na graduação, não tinha. né? Ninguém ensina isso pra gente. Você vai aprendendo. E eu... Ao mesmo tempo, eu tinha que ajudar a transferir os casos de complexidade dali, que não podiam ficar ali, porque eu era o elemento que não estava na assistência direta, que tinha disponibilidade de fazer isso. Comecei a fazer isso. Ao mesmo tempo, quando alguém precisava trazer o paciente, eu subia na maternidade, olhava, tem lugar, pode trazer. Então, eu comecei a sem compreender diretamente. Mobilidade vaga, tudo. Tudo. Em 2008, a gente entra a dengue como uma grande epidemia, né? E aí, no finalzinho, 24 de maio de 2008, alguém falou assim, tem um negócio, tem vaga para regulação do Estado. Falei, eu vou dar plantão nesse lugar. Fui lá, era cooperativa. Falei, eu posso dar plantão sábado e quarta noite. Posso dar plantão sábado e quarta. Quarta só posso à noite, que eu fazia consultório de dia. Tá bom. Comecei a dar plantão quarta e sábado. E aí eu conheci um mundo em que eram pessoas extremamente empenhadas em transferência de pessoas. Aquilo era o que eu achava que tinha que ser a vida inteira. Por quê? Era um negócio em que você deixava, era uma estrutura administrativa e de saúde, né? Que a gente recebia um monte de fax, isso era ruim, que condensava as vagas e a gente avaliava a gravidade por protocolo da dengue e transferia da tenda para o hospital. Você está me dizendo que esses plantões eram plantões de regulação, administrativos, de regulação de acesso. Onde você recebia papel e tentava encaixar aquelas demandas. Aonde tinha e aonde não tinha. Não é plantão Sim, não é um plantão de... Só que ali... burocrático. Ali... A gente fazia isso com dengue, com gestação de alto risco, com neonatal, com CTI, com DIP. Eu estou dizendo que você não tem a sua especialidade. Não era só gineco, então. Negativo. Você estava fazendo tudo ali. Era tudo. E tudo eu comecei a transferir dengue. Aí fui aprendendo gravidade de paciente, depois entrou o CTI, tudo isso era começando. Já estava preparando você para a pandemia. Né? Para o caos. Como é que é? Peguei o H1N1. Né? E eu comecei a dar plantão no estado e depois fui para domingo, porque era a vaga que tinha. E ali eu virei a chefe de plantão de domingo. Eu tinha uma equipe, organizava, botava e fazia os relatórios. Quem fazia o embate... Onde é que ficava isso? Ficava no Exército Antigo, do lado do INCA. O meu plantão era domingo. Fazia o plantão todo domingo. E o sistema de comunicação era sempre fax? Naquela ocasião 2008, era fax. Não era e-mail. Tinha e-mail.
Mas era muito fax. E a gente, como tinha muita dificuldade de vaga, a gente precisava descobrir o perfil correto. Então, se falava muito ao telefone. Se falasse uma palavra, o e-mail não chega. Uma palavra errada no telefone. A gente falava muito, sabe? Porque a gente precisava, num universo de carência... E você falava com quem? Eu falava com o médico que atendia, com o chefe de equipe, com o diretor do hospital, quando tinha um problema que eu tinha que sair com o paciente, com a fonte do marca-passo, a traqueia, não sei de onde, olha só tem você para assistir. E algumas vezes a gente determinava que saísse e avisava que estava indo, embora não pudesse fazer. Né? Meu primeiro plantão, eu não tinha nada escrito, eu tinha meu primeiro plantão. Eu tinha o superintendente. Você ficou conhecida então, né? Fiquei. Bem conhecida. Muito. Eu tinha um chefe de equipe. Meu primeiro plantão, todo mundo procurando uma vaga de CTI para um rapaz que estava numa tenda com dengue e uma veia hemorrágica provável, né? Falei, qual o problema? Não tem vaga em lugar nenhum? Não. Então tá. Tá onde? Tenda em Santa Cruz. Correto. Liguei pro Pedro II. Olha, tô com um paciente assim. Eu preciso que você receba, a tomografia é uma tenda. A minha tenda vai fechar, a tenda de dengue fechava naquela ocasião, né? Depois das 20, fechava a tenda. Eu acho que é uma veia hemorrágica. Eu não tenho maca, não tem problema não. A gente para a ambulância e eu inopero a maca. Você fica com a maca e eu inopero a ambulância. O chefe de equipe nosso era um supervisor administrativo. Abriu o olho desse tamanho, a senhora vai fazer o quê? Eu falei, tô parando a ambulância do SAMU, porque era a ambulância SAMU. Tô parando a ambulância SAMU. Parei a ambulância SAMU. E aí assisti o paciente. Daqui a pouco me ligou o superintendente, doutor Chaves. Carlos Chaves Carvalho. Quem é a fulana de tal? Pessoal, você vai ser demitida. Eu falei, não vou não. O que houve? Passei assim. Você parou uma ambulância? Eu falei, sim, doutor Chaves. Eu tinha um paciente assim, provavelmente uma veia hemorrágica, um paciente grave, numa tenda que eu precisava fechar. A única possibilidade era todo mundo procurando a vaga de CTI a tarde inteira para o paciente. A tenda fecha, eu não posso deixar ele lá. Eu levei ele para o hospital de emergência da área dele. O chefe de equipe acolheu, recebeu. A única condição é que eu tinha que botar a maca da ambulância. Nesse caso, a ambulância fica parada, sem a maca. Ele parou. Pensou. Teria feito mesmo. Falou, olha, você entrou no fluxo de urgência e emergência. Eu não sabia nada. Falei, tá. Mas o paciente está assistido, né? Tá. Tudo bem, minha filha. Não tem problema nenhum. E dali eu fui fazendo, como eu digo, um bom senso. Eu ia falar assim. Regulação. Foi aparecendo a coisa, a oportunidade, né? E eu fui criando a oportunidade. Eu nunca entendi que aquilo que eu não tinha caminho, eu tinha que dizer que eu não atendia. Você está entendendo? Eu simplesmente achava que eu tinha que criar a oportunidade. Afinal de contas, eu estava ali para isso. Para aquilo que tinha caminho e para aquilo que eu não tinha caminho. E aí eu comecei a fazer as coisas que eu achava que o bom senso tinha que mandar. Se o problema daquele hospital é que ele não tinha a fonte do marca-passo, ou a fonte, se ele tem a fonte e não tem o cabo, o cara sai com o cabo. Eu já levei paciente com traqueia de um lugar para conectar no respirador do outro. Vai ficar vida, presa, né, a traqueia. também. Era vida. É uma vida. Então, a gente comecei a aprender a noção da portaria de vaga zero, que era o SAMU que fazia. Quantas e quantas vezes eu atravessei na frente do SAMU sem saber. Fazia coisa errada. Aí um dia o doutor Chaves, nas reuniões, ele fez uma observação, eu falei, só está deixando... Achei que tinha que fazer uma modificação, nessa época era um banco do Axis, para poder automatizar algumas coisas, que nós perdíamos quase 3 horas fazendo relatório, né? E aí ele autorizou que eu desse a minha ideia para poder modificar o sistema para todo mundo, que ninguém falava com ele, né? Eu falei, olha, está errado, o senhor está fazendo isso assim. E a gente fez a primeira modificação de sistema para poder tornar o trabalho do chefe de equipe mais simples e para que ele saísse da documentação e ficasse mais no apoio e na negociação, que era o que a gente tinha que fazer, né? Sim. De assistência, né? E, enfim, aí um dia ele me liga e fala assim, olha, você vai ser convidada para coordenar a regulação do município. Minto, apareceu a oportunidade de dar plantão na regulação municipal. Aquilo era maravilhoso, tinha vaga sobrando. Você podia trabalhar à vontade. Né? E aí eu comecei a dar plantão sábado.
na Central de Regulação do município e domingo na Central do Estado, para eu poder continuar minhas funções de segunda a sexta, né? Isso aí era um prazer seu, a parte da ginecologia, na verdade, era uma residência, era uma pós-graduação. Não, sim, mas porque você gostava muito. Enquanto isso, a sua obstetrícia, a sua ginecologia, você mantinha lá seu consultório. Eu mantinha o Moncorvo, o consultório. Depois, em 2001, né? Eu saí do Moncorvo, acho que em 2002. Eu já não estava mais no Moncorvo, porque na chefia da ginecologia não estava cabendo mais. Mas mantinha o seu consultório. Mas mantinha o consultório, as cirurgias com a lírio, tudo direitinho. O que acontecia é que eu coordenava o núcleo de regulação, né? E do hospital, que era um núcleo que ali eu comecei... Uma demanda muito grande. Não era, a maternidade não era muito grande. A maternidade era pequena, ela transferia muito neonatal. Eu comecei a aprender, eu dizia assim, como é que eu aprendi a transferir? O que eu faço para conseguir a vaga? Aí o pediatra neonatologista, você tem que dizer isso. Eu fui aprendendo com ele. Se eu disser isso, eu convenço? Perfeitamente. Eu nunca menti. Mas eu apontava. E aí eu comecei a deixar a minha equipe da neonatologia tranquila, além dos obstetras tranquilos, quando precisava, porque eu sabia como falar, para quem ligar, né? E comecei, como é que é esse contato? Pegava um contato, ligava para um, eu tinha um caderno. Tudo que o médico não gosta de fazer. Tudo que o médico não gosta de fazer. Com isso, o médico que está na atividade médica. Não, que está na urgência. Não tem cabeça para pensar nisso. Exatamente. Eu deixava a equipe, ficava cuidando do doente. E eu assumia a transferência, que era de igual importância. Se eu não fizesse isso, alguém tinha que fazer. Né? E aí, fui fazendo isso. Um dia o Chaves me fala, Cláudia, você assume a regulação do município? Aí eu fui conversar com o secretário de saúde, era o Hans Donan, e entrei para lá. Aí você começa a entrar Aí eu entrei num outro mundo. Novo mundo, universo, muito político, sim, né? A política interfere, mas a política interfere. Não é no dia a dia, né? Eu peguei exatamente o H1N1, né? Era no momento do H1N1, que com a definição do protocolo de regulação de obstetrícia, né? Que é onde morria muita mulher, a gente via, assim, morria com 24 horas, elas morriam, as crianças iam, idosos ficavam. E a gente foi aprendendo com tudo isso e eu entro para coordenar um setor para uma nova política, que a ideia era que a gente crescesse, era um setor vintage, porque... vintage, a palavra era essa mesmo. Enfim, eu trabalhava como plantonista, mas eu tinha 2 dias da semana que eu ainda não tinha plantonistas. Sábado à noite eu não passava plantão para ninguém, era eu que virava, né? Porque eu era plantonista de sábado. Eu até consegui colocar um colega, eu falava, preciso colocar, no mínimo eu tenho que ter um plantonista por dia. Por 24 horas. E a gente foi organizando a equipe e modificando. E percebendo, eu ganhei um outro mundo. Consulta, exame, cateteria, eu não conhecia nada disso. Tinha e à cirurgia medida de que catarata. você ia aprendendo, você ia sendo conhecida. As pessoas passavam a conhecer a Cláudia da regulação. Isso. Não é isso? Isso. Em 3 meses, eu implantei o CISREG. Todo mundo conhece, todo mundo xinga, era o 2, o 3. Os velhos xingam, né? Eu tinha que implantar o CISREG 3 e o 2. Eu acho incrível. Não, sim. Porque ele é o que faz acontecer. E aí eu fui conhecer a política de regulação propriamente dita. Eu trabalhava numa área que era a regulação do acesso. E eu tinha que traduzir a oferta que o gestor tinha para dentro do sistema. Um dia, conversando com o Dr. Flávio, ele falou assim, eu falei, Dr. Flávio, eu tenho que montar esse sistema aqui, mas não tem oferta. Ele disse assim, Cláudia, as CAPs têm as ofertas. Aí eu falei, por quê? Porque era feito na área, né? Tudo era na área. Vamos chamar todos os coordenadores de CAP, vamos passar todas as ofertas daqui para dentro do sistema. Aí comecei a trazer a oferta para dentro do sistema. Você não faz isso, então como é que é? Como é que é na CAP 3.1? Como é que é na CAP 1? Cada um tinha seus acordos locais com os hospitais, consultas de especialidades. Era uma colcha de retalho. Uma colcha de retalho. Eu só fui traduzindo tudo para dentro de um sistema. E aí, quando isso era agosto,
outubro, a gente abriu o sistema ambulatorial e no ano seguinte a de internação. Em 6 meses de funcionamento, eram 100 mil serviços que a gente conseguiu colocar para a cidade, abertos para todo mundo numa lógica de regulação. Né? Foi muito bom, muito bom. Foram 6 mil consultas dos federais que a gente trouxe numa tacada só, que era um outro nicho. Então, você começa a entrar em determinados fields. Eu brinco muito de assim, regulação nada mais é do que bom senso e transformar favor em direito. Porque é direito constitucional, é direito. Direito do cidadão. E para a área de transferência, você tem ali uma equipe cujo empenho é transferir para que você que está atendendo o paciente assista o paciente e continue no seu trabalho. Não é um favor, né? Não é um favor. E a gente sente que muitas vezes parece que isso... Mas nunca foi. Né? Mas regulação sempre foi isso, gente. Olha só, porque eu falo que é bom senso. Você vai fazer isso, Zé. Preciso transferir, preciso que um colega atenda um paciente que só tem naquele serviço. Você passava a mão no telefone e dizia assim, olha... Ficava na dívida, né? Você consegue atender fulano para mim? Olha só, é um paciente assim... O que você fazia? Você contava a história, o cara confiava em você e recebia o paciente. O que é diferente? A regulação de acesso, ela interpõe um sistema para medir esse fluxo, medir o fluxo. Né? Medir o fluxo para 2 coisas. Afasta, por quê? Porque só consegue o acesso àquele serviço, é isso que está errado. Quando você fala com o outro. Sim. Né? Então você tem que dar direito para todo mundo. Aí então, só quem tem contato. Isso. A regulação de acesso, ela precisa de uma certa distância do problema. Isso é importantíssimo. Porque muito perto do problema, você atende Você acaba sendo envolvido com o problema. Eu dizia assim... Todo mundo já foi envolvido com um problema, todo mundo. Então, assim, médico faz regulação o tempo todo. O que chamou a atenção é que em determinado momento alguém normatizou e colocou um sistema. E o sistema só serve para isso. Para organizar aquilo que existe. Ele não vai criar. Ele organiza. Né? Ele organiza o que existe. Ele tenta botar, precisa ter protocolo clínico para todo mundo trabalhar mais ou menos do mesmo jeito. Né? Mas você tem que ter um indivíduo e não uma máquina ali atrás, porque às vezes você tem que sair do protocolo e criar alguma coisa diferente. Você tem... Exatamente, é o que eu te falo de bom senso. Você, na transferência, isso é patente, né? Na urgência e emergência, isso é patente. Por que você precisa do médico na regulação de urgência e emergência? Porque ele responde civilmente. Ele responde no CRM e ele responde civilmente. Quando ele diz assim, vou fazer a vaga zero. O que é isso? Vaga zero não é vaga, gente. Vaga zero é sair de uma condição de desassistência para uma condição de assistência. Você fala assim, fulano, pede a vaga zero. Vaga zero significa, é simples. Eu estou no Moncorvo Filho, uma paciente faz um AVE hemorrágico. O que você tem que fazer com ela? Você tem que levar ela para o lugar para fazer o diagnóstico, né? E esse lugar tem que ter a capacidade de assistir. Se não tem lugar, você inopera um equipamento e diz assim, segura aí até eu conseguir transferir. Você estabiliza ela para mim. Entendeu? Significa que Então, essa responsabilidade de impactar uma instituição à frente, ele responde por isso. Isso é responsabilidade técnica e civil. Então, sempre vai ter um profissional de saúde. Não é de ninguém, não é de um sistema. É alguém que fez. Esse alguém responde por isso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Quando a gente pede. Quando pede e quando executa. Sempre você vai ter um médico para resolver isso. Sim. Porque é ele, finalisticamente, quem decide. Se eu decido transferir este paciente ou aquele outro, não é um sistema, não é alguém. Alguém que tem um CRM, alguém responde por isso. Porque eu desassisto alguém. Você regula no acesso por 2 motivos. Porque você não tem oferta suficiente. Sim. E porque você precisa planejar a saúde. Você precisa perceber aonde o seu dinheiro precisa ser melhor empregado. Porque às vezes eu tenho recurso ocioso de um lado e tenho que transformar um recurso que está faltando do outro. Sim.
A gente viu muito isso na Covid. Muito. E a gente precisa se despir mesmo das funções políticas, ou seja, a política não pode comandar. A regulação é um setor protegido. Ela deve ser uma carreira de Estado. O profissional que está ali tem que defender a técnica. E tem que saber sair de situações onde ele não encontra. Na época da pandemia, eu lembro um dia que eu falei, olha, vamos começar a estacionar a ambulância. Se precisar, vamos começar a deixar a ambulância para trocar bala de oxigênio. Por quê? E precisa estar integrada. Ela tem que estar integrada claramente com seus equipamentos. Ou seja, eu tenho que saber com o SAMU. O SAMU, ele carrega todos nós. Se nós nos acidentarmos, nós vamos para os mesmos hospitais. Todos. Então, se eu inopero uma viatura do SAMU, eu estou inoperando, alguém vai morrer. Alguém está em casa que vai morrer. Então, eu tenho que entender isso. Então, a equipe que está atendendo também tem que entender como se processa. A gente tem que entender que a saúde é vista pela regulação, e é legal, ela é o panorama e o observatório do sistema de saúde, de fato. Porque se você olhar, é um grande hospital que tem todas as entradas. Essa é a regulação. A regulação na parte de internação é exatamente isso. É como se fosse uma sala de comando, só que você não tem necessariamente as vagas o tempo todo. E o que você faz é organizar e criar o acesso, às vezes, onde você não tem. Isso deveria ser uma compreensão de formação profissional. É, que a gente não tem. Precisa disso. Meu sobrinho fez Suprema. Eles passam um período dentro da regulação de acesso do SAMU, da urgência e emergência. É um outro mundo. Você fala com pessoas. Porque se ele aprende, ele passa a fazer parte. Ele dá valor. Dá valor. Porque isso que você acabou de falar da vaga zero para mim. Eu entendo como funciona a vaga zero, mas o que está envolvido nisso aí tudo, estou aprendendo agora. Entendeu? Então, assim, olha só, vaga Vamos pedir zero. uma vaga zero. É assim. Primeira coisa, é vaga zero mesmo? Tá, então tá bom. Então eu vou pedir a vaga, eu vou fazer isso. Na hora que eu determino a vaga zero, olha só, eu tiro e segue. O regulador determina a frente e ele está respondendo tecnicamente por aquilo até o final. Ele vai responder. Eu já perdi a conta das vezes em que eu disse assim, entra com a ambulância no Cardoso Fontes, que nem é área, segura. O doente está grave, tá? Eu vou conseguir um lugar. Entra, segura ele aí. Quantas e quantas vezes? Isso é regulação de urgência e emergência. Que o município do Rio de Janeiro faz. Ele faz uma urgência e emergência entre unidades de saúde. E aí você tem que ser muito desafiador, você tem que entender que você tem que... O sistema de saúde suplementar é suplementar ao SUS. Enquanto a gente tiver essa Constituição dessa forma, tecnicamente, cada um com suas responsabilidades, mas você tem que entender que ele é complementar a você, que a SUS é maior do que ele. Sim. Então, Moncorvo Filho não tem que ser atendido só pelo FRJ. O IFF não tem que ser atendido só pelo INE. Entendeu? Por quê? Porque o dono do território, o responsável pela assistência de saúde no território, é o município do Rio. Eu sempre tive muito essa consciência. Você precisa estar integrado infelizmente, com o SAMU, que é... Infelizmente, não. Né? Infelizmente, porque é outro equipamento e é longe. A gente tem que estar integrado por sistema. Isso ainda não existe, ainda é fragmentado. E em tempo real. Né? São equipes enormes. A gente tem um parque de ambulâncias no município do Rio de Janeiro que é maior do que muito país. Só eu saí da administração pública... assistência, nessa assistência em 2020, com o final do mandato, mandato do prefeito, a mudança do prefeito Crivella para o Eduardo Paes, né? Embora tenha trabalhado na administração do Eduardo Paes, mas entenda, de qualquer maneira, isso não termina. Né? Assim, os processos vão mudando. Mudou isso, é natural. A grande lance que foi feito pela administração que hoje está na Secretaria Municipal de Saúde,
foi assumir essa urgência e emergência entre unidades, que isso não era de ninguém, gente. Passava mal na clínica da família, o SAMU não ia, o outro não pegava. Então, assim, são 70 ou 80 ambulâncias para fazer isso. A grávida hoje, isso é fantástico, o transporte sanitário. A grávida hoje liga. Ligava, já era assim. Isso é verdade, vai na casa dela. Busca ela em trabalho de parto com uma enfermeira. Isso começou em 2009, 2010. Ele foi organizado e foi entregue em 2012. Eu dava plantão na regulação de acesso assim. Dá para funcionar, né? Dá para funcionar. Tem defeito, tem problema, mas funciona. E isso é o barato. Você dá a garantia. A gente tem hoje mais garantia desse acesso quando você investe, inclusive, no transporte. Então, é isso que é feito na gestação, é a garantia da passagem para o cara chegar na consulta no dia seguinte, é o transporte do fora do domicílio, com deslocamento acima. É o táxi que leva o paciente nefrológico para fazer diálise todo dia. Ele vai de Táxi Rio, um segundo que foi criado na minha época, que era uma central de operação, usando o Táxi Rio para levar o paciente para usar a ambulância, né? Levar o paciente de táxi, ideia, né? da casa dele para fazer diálise e busca de volta de táxi. Então, fica uma central para chamar, liga para o fulano, olha só, 5 horas da manhã. É muito bacana. Isso são processos de evolução que você vai dando cidadania, né? Onde o cidadão aprende. Sim. E a gente paga imposto para isso, né? Sim. A gente paga imposto para isso. E a nossa saúde está muito à frente de muito lugar que hoje se diz primeiro mundo, né? Por conta disso. Eu acho que a dimensão, né? Eu acho que tem uma dimensão enorme. Ou a pretensão de ser... Não o resultado que eu digo, mas assim, o acesso livre a todos. Não existe sistema universal. Nós temos um sistema universal de saúde, mas inclusivo como o SUS não existe. Não existe. Isso é o inovador. Porque, por exemplo, se você viaja para a Inglaterra, você tem um sistema universal de saúde na Inglaterra, outro na Espanha, o outro em Portugal, mas eles segregam o estrangeiro. Nós não segregamos ninguém. Ninguém. É para todos. Ele é para todos de verdade. E isso é difícil de ser custeado, porque é caro, né? É muito caro. Por isso precisa ser muito bem utilizado. E aí você precisa muito desses sistemas com pessoas que compreendem as suas funções nesses sistemas para poder ajudar a organizar. Por quê? Porque aquele cara é atendido ali porque tudo isso aqui precisou funcionar. Né? Por exemplo, perceber por um sistema de regulação que se demorava 70 dias para fazer uma angioplastia, uma consulta para marcar a angioplastia, ou que se demorava 15 dias, 20 dias Quer dizer, para fazer... conceito porta-balão, não tem um conceito... o porta-balão. O tempo porta-balão desse hospital é muito bom. Exatamente. O cara fica 20 dias na maca, no corredor. Pois é, isso ele vai falar assim, olha, o sistema de regulação, no caso, né, o Estado e o município têm funções separadas, pactuadas, né, sistemas hoje, de alguma forma, separados, diferentes, para complexidades diferentes, isso tem que ser pactuado e fazer funcionar, né? E você tem que monitorar, porque não adianta você colocar um sistema para funcionar se você de tempos em tempos diz assim, peraí, eu tenho que monitorar. É para isso que serve, né? Tô demorando para fazer um cateterismo cardíaco, aí já entra meu mestrado, né? Fui fazer mestrado em gestão em saúde e escolhi a hemodinâmica do Pedro Ernesto e olhando pro com o olhar da regulação, da né? regulação, falando... Mas o conteúdo é para gestão. Na verdade, criar um processo de eficiência para a hemodinâmica do Hospital Pedro Ernesto com o olhar de criar a eficiência do serviço, porque ele vai gerar a eficiência do sistema. Você já está quase defendendo. E eles aprenderam, estão com o tempo porta-balão reduzido, melhorou? O Estado mexeu nisso. Né? A primeira coisa que me perguntaram é se aquilo era... Se cabia uma ginecologista fazer material. Não tem nada a ver, né? É só compreender o fluxo. Né? Aí eu mostrei, olha só, muito simples. Eu tenho aqui uma média de atendimento de 20
todos os trabalhos hoje mostrando, né, 3 horas de atraso, 3 dias no setor público, é completamente diferente do atendimento do infarto no setor privado. Então, isso faz muita diferença, né? Muita. Então, se você tem trabalhos que mostram, mesmo nos casos agudos, 3 dias, 4 dias, eu mostrei a fila, é público, né? Ó, a gente tem aqui 15 dias. E o Gustavo Pederneisto é o segundo maior produtor de cateterismo do estado? Da cidade. Da cidade do Rio de Janeiro. Perde para o Instituto. Não perde. Ele perde para a Venerável Ordem Terceira da Penitência. Ele ultrapassou. Ele ganhou eficiência. Ele era o terceiro em agosto. Ele é hoje o primeiro. Caraca. Em cateterismo. Isso significa que um paciente não precisa ficar... monitorar o tempo dessa fila fez com que o Estado contratasse 2 serviços, abrisse um serviço mais no interior para evitar. Mostrou, por exemplo, criou um serviço dentro da Metropolitana 2. Por quê? Porque na prática é muito simples dizer assim, olha, 15 dias para atendimento. É isso. É isso, né? 15 dias para fazer um CAT, aí mais 15 dias para fazer uma angioplastia. Esse doente está deitado num pré-hospitalar ou deitado num hospital. Olha só. 30 dias. Impactando todo o sistema. Em Niterói, quem passasse mal em Niterói e São Gonçalo, fazia em Vassouras. Tem sentido isso? Fazer em Vassouras? Quando a gente compara com a saúde suplementar, é uma pergunta. Aonde é o ponto? É a logística, a eficiência, são as pessoas que pensantes, o volume ou é o dinheiro? É volume. E dinheiro, óbvio. É dinheiro, porque você não tem dinheiro para investir em todos os lados. É a primeira coisa, né? Porque é o óbvio. que me parece, o suplementar, ele faz sabendo que vai ter dinheiro. Não. Você tem lá Já a estrutura dinheiro. montada. É. Ele já tem. Não, eu tenho para 20 casos, não importa. Eu tenho para 20 casos, mas eu vou ter o pagamento dos 20 casos. Eu sei que eu vou ter. O sistema público, ele é tão ágil assim. O sistema público era muito ágil. Ele em algum momento, assim, ele em algumas cidades, algumas regiões, ele é muito ágil, ele tem serviço de sobra. O volume, eu acho que é muito caro. A gente tem hoje uma grande quantidade de pessoas que depende na alta complexidade do sistema suplementar da saúde pública, né? E a população vem aumentando os seus agravos. Sim. Isso acontece também no setor privado. O setor privado tem contrato e prazo para cumprir, gente. Isso é diferente. Prazo legal. No setor privado, você contrata, você tem um contrato assinado, você paga por isto, né? E tem um prazo que ele tem que cumprir e um prazo da doença em si que deve ser cumprido porque muda a vida da pessoa. E o recurso está mais disponível. Porque o custo, esse custo interessa para todo o sistema. Ninguém quer fazer parto. Sim. Mas quer fazer uma angioplastia. Entendeu? São custos diferentes. Por quê? Porque o custo agregado todo é mais alto. O valor agregado é muito maior. O valor agregado é mais alto. Lógico. E tem as defesas legais, né? A relação interprofissional, interinstitucional, a relação contratual, tudo isso está colocado. No sistema público, a gente tem dificuldade mesmo. Dificuldade financeira e de ter serviço que você consiga sustentar para isso. Né? Você vê, eu fiz um levantamento, então está lá nos sistemas públicos, você tem de 2009 a 2018, por exemplo, né? Você tem um aumento enorme dos procedimentos de intervenção, cateterismo, angioplastia. Você tem a internação no SUS crescendo enormemente, mas não muda a mortalidade. A mortalidade caiu 3%. Você aumentou o procedimento, tudo. O que está acontecendo? O que está acontecendo é acesso e distância, provavelmente. Um dos motivos, né? Por quê?
Porque se você não consegue reduzir a tempo a mortalidade para o infarto e interna muito para angioplastia, né, e cateterismo, para intervenção percutânea, esse tempo aqui, ó, do atendimento do tempo zero do paciente, né, da trombólise, precisa crescer. Então, o acesso imediato, eu ter a UPA perto da casa, com o trombolítico, com o eletrocardiograma e com as enzimas para poder fazer o diagnóstico no tempo ótimo. A mulher está entendendo tudo de É isso que faz diferença. ginecologia. Gente, olha só, eu discuto hoje de aneurisma de aorta. Isso é uma coisa ótima que aconteceu em regulação. Por quê? Sabe Stanford. tudo. Stanford. Bem, Isso é não tem esse aneurisma. negócio? Eu tenho aneurisma de aorta, aneurisma Ascendente, descendente. cerebral. Tudo. Por quê? Porque você precisava aprender algumas coisas básicas. Eu cansei, meus cirurgiões falam, como é que eu faço? Como é que é isso? Não, isso aqui morre 98% em 24 horas. Então eu já olhava, porque eu não tinha lugar, né? Como é que tá? A pressão tá boa? Tá, então tá bom. Vê como é que tá. Porque às vezes você não tinha lugar. Sabe o desespero de qualquer regulador? Alguém dizer para você, por exemplo, que tem aneurisma de aorta dissecante. Porque só tem 4 lugares do mundo, no Rio de Janeiro, que operam isso. 4 lugares. Aí você tem que Todos- ter. Tem que ter. Tem que ter equipe pronta. Você não tem noção de como os serviços são fragmentados e picados e eles não têm esse recurso. Aqui, o serviço público, infelizmente, você anda com o paciente atrás do recurso. Isso é outra coisa que aumenta a mortalidade. Enquanto que no serviço privado, Você já vai pro lugar. o recurso vai para o doente. Aham. O correto. É diferente, né? A abordagem, como se apresenta. Eu passei por situação de necessidade de fazer CAT no ano passado. Ah, é? Ele fez um infarto. E assim, a minha sensação, olha, Cláudia, eu vou ser muito sincero, eu tô tendo um aprendizado ouvindo você falar, né? Eu embora ainda trabalhe muito no hospital e veja todo o sistema acontecendo, eu desconheço de muita coisa, de como o fluxo está ali por trás, as reais demandas do sistema de regulação, enfim. Mas assim que eu tive o problema, a coisa que me chamava mais atenção, assim, no meu emocional, era o privilégio. Era o privilégio, enquanto eu via pessoas, né? É porque como viveu muito Todo tempo. dia no jornal, 20 dias deitado, 30 dias para fazer a mesma coisa que eu fiz. Em 3 horas, 4 horas no máximo. Então, será que se a estrutura municipal, estadual ou federal tivesse os profissionais, porque a gente lida com pessoas, as pessoas é que fazem o sistema funcionar. O sistema ele só organiza, como você falou. Tivesse o mesmo valor agregado, então, será que seria O mundo tão ideal. diferente? Né? Pois é. Por isso que você precisa ter algum lugar que você possa medir isso. Por quê? Porque a técnica, saber tecnicamente, a gente está acostumado com aquela história da... Como é que eu vou dizer? Tem um complexo, né? Um complexo. O dia, dor, azar. Complexo da hiena é assim mesmo. Não. Então, assim, a gente É o hard tem que ter... haha. É aquela hiena que ficava A gente não pode ser assim. Então, assim, em algum momento, a pessoa que está lá na emergência, no dia a dia, tem tanta dificuldade, assim, realmente, o aneurisma de aorta vai morrer. E aí, quando você fala assim, vai morrer? Acabou. Não, o CAT é mesmo, o CAT trombolizou, não tem pois coloca lá na fila no sistema e deixa. Porque vai demorar 15 dias mesmo. Se você não tem alguém para tentar... Quando você mede isso e mostra para o gestor, por isso é interessante regulação no sistema, se você mostra aqui, tá na sua cara, tá demorando 30 dias para ser isso. É isso mesmo. A doença de maior prevalência no país e no mundo é a que mais mata. Será que você não consegue mudar, não? Aqui, tá demorando 15 dias para o paciente chegar aqui. 1000 na fila. O gestor tem que se mexer. Porque como é um painel público, o órgão de controle também provoca isso. Para isso Quem serve é o o órgão sistema. de controle?
Você tem os órgãos de controle externos das próprias secretarias, as controladorias, e tem o Ministério Público, que é o grande controle externo. É o nosso próximo bloco. O Ministério Público, que é um mundo, é um universo, né? São pessoas muito técnicas, né? São advogados, né? Na verdade, de formação. Sim, né? Mas orientados por pessoas muito técnicas para dar os seus... Não é isso? Isso. E hoje você tem promotorias específicas da saúde, né? Na capital são 5 promotorias, 4 são de saúde. Né? E elas lidam muito com o quê? Com a saúde. ouvidoria. O Ministério Público ele é um órgão de controle externo ligado aos conselhos de saúde e a função dele é monitorar e mediar. É um órgão mais mediador do que produtor. Né? E o que é crime ele tem que seguir. Então, você trabalha, como todo controle externo, trabalha por demanda de ouvidoria. É preciso trabalhar, né? Porque você tem que dar a voz ao anônimo. Então, ele trabalha por ouvidoria de forma anônima ou identificada, né? E investiga. Isso, ao mesmo tempo que é muito bom, é no limite da eficiência, né? Por quê? Se você demandar por ouvidoria muita coisa, é politicamente utilizável também, né? Sim. Então, as promotorias têm um trabalho enorme, porque elas têm que ler as ouvidorias, filtrar as ouvidorias, responder em tempo hábil, porque elas têm as corregedorias que veem isso, e instauram procedimentos de investigação. Né? Então, teoricamente, se você brigar com seu pai, né, ou institucionalmente você tem um problema com um gestor seu, você, de forma anônima, pode criar uma ouvidoria para o MP, sem problema nenhum. O MP vai investigar. Só que pode ser que ele perceba, de acordo com as colocações... Ele vai avaliar, né? Ele vai investigar num tempo mais célere ou menos célere. Então, hoje eu trabalho num grupo de apoio. Eles têm uma triagem que aprenderam ao longo dos anos, né? E eles criaram um grupo de apoio técnico em várias áreas, na área ambiental, na área de contabilidade, na área de economia, engenharia, na área criminal, na área de engenharia, na área de educação. E você hoje está nessa área? Hoje eu sou uma técnica do Ministério Público. Você foi convidada, possivelmente? É um processo seletivo, né? Mas eu você trabalhei já tinha lá, toda a expertise do sistema de saúde municipal. Isso facilita, né? A minha função municipal, o meu concurso municipal, hoje ele é movido. Você é transferido com o ônus ao Ministério Público exatamente para te isentar de análise. E, normalmente, você passa 6 meses sem analisar nenhum processo do município. Então, os primeiros 6 meses eu não analiso nenhum processo do município do Rio. Por quê? Porque eu estava trabalhando no município do Rio. Depois de 6 meses, você vai analisar, né? Então, e você tem a licença para se declarar impedido, por exemplo. Para não ter conflito de interesse. Na hora pode acontecer, né? Eu já fui subsecretária. Cai lá um processo de análise que, na época que eu era subsecretária, eu tenho que declinar por obrigação. Declina e vai vir. Para passar para um outro técnico. Dentro do Ministério, você tem uma condução, possivelmente vários outros colegas médicos com outras especialidades dando suporte à promotoria. E lá todos nós não temos uma especialidade definida. Né? Eu tenho enfermeiros, médicos, né? Assim, da área de saúde, nós somos saúde mental, talvez uns 5, 6 médicos, 5 médicos com certeza. Um deles é medicina legal, esse acaba ficando. Cisnando é um obstetra de formação, Cisnando Paz. Ele é perito, né? Só que como a formação dele é medicina legal, ele foi perito do IML durante muito tempo, então ele fica numa análise muito particular. Casou perfeito. Né? Ponto. E todos os outros são sanitaristas, né? Tem o nutricionista, tem enfermeiro. Sanitaristas por quê? Porque a gente, ao longo do tempo, pela minha formação, eu recebo muito processo materno-infantil, né? Não tem como. Mas, assim, materno-infantil, mas oftalmologia, o que cai, regulação, tudo meio... Na verdade, hoje, todo mundo faz regulação, porque todo mundo tem sistema de regulação, cada um análise, que você sai em dupla para vistoria ou análise documental.
E eu estive lá como técnica pericial em 2012 a 2016, saí para a subsecretaria e voltei. E quando eu voltei agora, em 2022, eu digo que o meu olhar mudou. O meu olhar de 2012 é outro 10 anos depois, quando eu voltei. Muita bagagem. Pois é, você volta menos capa-espada. Né? Por quê? Porque você na gestão aprende que nem tudo é capa ou espada, nem tudo é sim ou não. Tem uma zona cinzenta enorme. A ideia, porque eu trabalhava você antes começa a ver do outro lado, né? Do julgador, né? Pois é, porque enquanto coordenador de regulação é diferente. Você como coordenador de regulação de acesso, você não conhece quanto custa, né? Você sente a necessidade e quer resolver a necessidade. Você é mais capa-espada. Quando você vem para a gestão e entende todo o mecanismo que muitas das vezes independe da vontade do gestor. Seja ele gestor de que nível. Independe. Ele não pode tirar o dinheiro do bolso e comprar o serviço. Ele não pode usar o dinheiro público que nós pagamos imposto, é por isso que é reservado, para simplesmente comprar um negócio que ele quer sem nenhuma regra. E é na regra, para fazer isso, dentro de uma regra, uma licitação demora 8 meses, 1 ano. Um chamamento público demora igual tempo. Né? Você tem que ser provocado, você não pode provocar, entendeu? Então, assim, você quer o serviço, mas você tem que ser chamado para pegar o serviço. Por quê? Porque você não pode, porque pela regra da administração pública que eu aprendi nesse período, que é um outro mundo, é muito difícil você gastar o dinheiro público. E, às vezes, você precisa encontrar um jeito. Então, todo gestor acaba se arriscando muito. Muito. Quando ele tem que dar conta de emergência. Né? Covid me ensinou para a gente isso. Quantas coisas a gente fez no Covid porque precisava reinventar. Né? Não para tinha. Salvar, são pessoas. Para salvar. Era o que tinha. Você tinha que garantir um acesso, garantir uma assistência. Antever assistência. Eu comecei a trabalhar com o modelo matemático. Foi fantástico em Covid. De uma coisa de uma hora para outra. Como você aprendeu? Não foi avisada, né? Nada, porque no carnaval... Nada a gente estava lá. Estava lá na China, o pessoal falou assim, não, estou preocupada com sarampo. Sarampo mata mais que Covid. Sarampo... Falei, gente, isso parece H1N1. Será que não ataca a mulher? Não dá o mesmo tipo de agravo à mulher? Não! A China diz que quase não morreu mulher e criança. Nós aprendemos que era o contrário. Era igualzinho H1N1. Quando pegava a janela, né? Então, assim, quantas coisas a gente fez? Nossa, as pessoas eram exaustas, como faziam-se para assistir. Né? Então, assim, e a gente aprende por este lado que nem tudo podia ser irregular, tá? Sim. Mas nem é má fé. Não, é totalmente entendeu? contrário. Mais algumas coisas, a gente percebe, e isso é importante quando você traduz isso pro promotor. Olha, certo não tá, mas má fé não teve. Por isso que é preciso técnico, né? Precisa do técnico. Eles têm essa necessidade, porque são figuras jurídicas, né? O promotor com o tempo ele tem, mas assim, o técnico tem que mostrar para ele que às vezes a única coisa possível era aquilo. Eu já fui num hospital há muitos anos atrás e escrevi que, infelizmente, aquele hospital não podia fechar porque ele era a única coisa que existia naquele lugar. Mas ele deveria fechar, porque a cisterna era aberta para o meio ambiente. Tinha fungo dentro do quarto de isolamento. Eu nunca tinha visto uma enfermaria masculina e feminina de pós-operatório. Você consegue imaginar? Um pós-operatório. Unissex. Unissex, numa enfermaria. Isso em 2013. Pós-operatório unissex. Não consegue imaginar isso. Né? Era um negócio assim, mas era o único equipamento de saúde daquele município, não tinha nem setor privado. Para onde ia? Tem que fechar? Não consegue. Você não consegue. Um monte de resort em volta, nunca mais voltei naquela cidade, um monte de resort em volta daquele município. O hospital era... O único lugar que atendia o resort do fulano de tal... O top 1. Tanto faz ser o índio, tá? O morador da comunidade ou o cara... Era aquele hospital. Era aquilo.
Só tinha aquilo. Olha, só é melhor consertar aquilo. Aquilo. Nunca vi na minha vida um negócio daquele, que era uma casa secular. Assim, não... Mas, doutora, mas esse lugar tá muito ruim. Mas é o que tem. Mas só tinha aquilo. Não tinha. Então, isso é difícil quando você chega no interior. Às vezes, o único equipamento de saúde é aquele. Ele não é o ideal, ele não é o melhor. Mas é aquilo ou nenhum. E nenhum mata. Entendeu? Nenhum mata muito. E o que tem, às vezes, ajuda. Isso. A gente vê, assim, a gente mudou a mortalidade da cidade com a UPA. Você colocou UPA em tudo quanto é canto. O que acontece? Agora não morre mais. Fica 15 dias na UPA, mas não morre mais. Você não tem retaguarda para todo mundo. Por quê? Porque você tem doença crônica, né? A gente vai olhar no perfil. Não é o doente cirúrgico. As doenças são crônicas agudizadas. Então, esses são os doentes que ficam. Né? Ficam. O SAMU faz isso toda hora em casa. A gente tem isso. Se a gente olhar para o nosso prédio, você tem o vivendo mais, com doença crônica, olha só, interna mais, fica mais. Então, o que você precisa fazer? Quando a gente fala assim, eu preciso tomar uma saúde eficiente, eu preciso cuidar bem dessa doença crônica. A primária lá no comecinho. Isso. Mas eu preciso também ter emprego. Né? Por quê? Alguém já foi a Santa Cruz? Sim. Santa Cruz era uma área rural, né? Santa Cruz é 100% dependente SUS. Como é que você consegue ensinar para um cara obeso, hipertenso, diabético, que é camelô, que ele tem que comer proteína, não pode comer açúcar, não pode comer nada pronto? Se tudo que a gente tem de menor custo está pronto ou está contaminado com açúcar ou carboidrato, né? Só para você imaginar. Ele tem que ter emprego para poder ter melhor renda, para poder escolher a comida, para poder ter uma... Né? Então, esse trabalho é um trabalho de saúde, mas é uma rede. É um outro trabalho. Uma vez uma política falou assim, mas se eu esperar ter emprego, não, mas só, a gente faz tudo junto. É verdade. Você tem que ensinar a comer melhor, de forma diferente, plantar ali, pegar aquele pedacinho de terra. Tem que ter um emprego, tem que ter uma renda. Que ele vai continuar obeso. Mas para entender tem que ter educação. Mas você tem que fazer isso. Isso é um trabalho de formiga. Formiga, mas ele tem que estar pensado e organizado e tem que ser um trabalho de Estado, não de governo. Sim. Isso aí. Entendeu? Não interessa quem suceda. Exatamente. Tem que manter. É assim que o Ceará conseguiu melhorar a educação. É assim quando você olha para as histórias dos países que mudaram as políticas de educação e saúde, eles tiveram políticas de Estado. Continuado. E acho que a gente, no Ministério Público, mostra um pouco disso, né? E o promotor luta um pouco por isso. E a gente, às vezes, aponta, olha, bom não tá, mas assim, não dá para a gente dizer que tá, precisa mudar, né? Mas tem que mudar expandindo aqui, porque... E é muito difícil, é um desafio, na verdade, o técnico e o promotor não interferirem na gestão. Porque a gestão é decisão do gestor. Entende? Você não pode trocar de função, virar técnico, e querer mandar no serviço do outro, dizer que ele está errado. No máximo, você pode dizer que aquilo está de acordo com a política, de acordo com a portaria, contra a portaria, que ele tem os piores indicadores porque ele escolheu. Exatamente. Isso é o maior desafio, e a gente saber respeitar esses espaços. Desafio mesmo. Por quê? Porque você quer ver mudar a história. Quando você quer mudar, você, sem querer, tende a querer mandar ou atropelar o serviço do outro. E você tem que segurar as suas mãos e a sua boca, né? E, no caso, a caneta, né? Para não fazer isso. É respeitar o outro no seu espaço. Esse é o grande desafio, eu acho. Hoje a sua caneta pesa muito mais. Hein, não, a minha não. A minha não. Pesa do promotor. Mas eu sei que mas você o sabe que eu escrevo, hoje entregar mas o que a é, relevância o que do que você conversa ou o que você fala é um grande peso, né? Do que você... Eu sei que o que eu escrevo pode ser usado tem um grande contra peso, o gestor e contra e
eu tenho responsabilidade técnica e civil sobre isso. Eu tenho essa absoluta consciência. Isso não me faz ter menos medo ou mais cuidado. Me faz ter cuidado na hora de apontar uma não conformidade. Porque nem tudo é delito, entendeu? É muito delicado, mas nem tudo é delito. Nem tudo Por isso tem que ter sido vivido, nem né? tudo é crime, não entendeu? dá para vir de cima para baixo, né? Você tem que ter vivido para poder entender e visualizar. Isso. E a regulação me ensinou muito isso. Com certeza. Ouvir, ler, prestar atenção no que o outro está falando. Às vezes com 3 coisas ao mesmo tempo. E às vezes, muitas das vezes, decidir entre um que eu ia deixar. Eu cansei de fazer isso. Fulano tá melhor, assim. Então tá. Você já reanimou quantas vezes? Eu tinha uma vaga de CTI, isso lá, dormi muito. E uma criança sendo reanimada numa UPA. Eu já reanimei 3 vezes. Está voltando? Olha só, então tá bom. Eu vou escolhendo outro paciente enquanto você se acalma e você me diz. Dizia assim, eu tinha uma vaga. Vou escolhendo outro paciente enquanto você vai continuando e me dizendo se eu espero ou não. Tá? Eu estou escolhendo. Aí eu estava vendo outro paciente, porque eu tinha... Você tem que decidir, né? Você é a escolha de Sofia. Isso é um perigo, né? Porque olha que coisa de onipotência muito grande. Como você não usa da onipotência? Você tem uma vaga, 200 pacientes, um ali, e em determinado momento, você tem que pensar, é uma escolha o tempo todo. Esses colegas que trabalham, médicos, enfermeiros, essa equipe que trabalha em regulação de acesso, morre pra caramba, tem infarto, tem trombose, trabalham 10, 12, 24 horas, às vezes sentado numa posição só. Se estressam, descompensam, têm depressão. Por quê? Porque não é emocionalmente bom. Você lida com vida. Você lida com vida, você lida com a decisão o tempo todo e você lida com a incapacidade de dar para todo mundo aquilo que o outro merece. Entendeu? Que todos merecem. Então, isso é muito difícil. Eu digo que sempre que regulação precisa sempre de uma renovação de autoestima, porque o cara que tem ali tem a melhor autoestima do mundo, porque ele sair daquele plantão sorrindo, brincando, não é fácil. Não é fácil. Você tem que ter... Entenda, aquele profissional que está ali, ele sofre tanto quanto todo mundo. Quantas e quantas vezes me ligavam à noite, eu já como coordenadora, depois como... Fulano não quer aceitar. Eu lembro de um dia que eu falei para uma colega assim, olha, eu entendo, fiz todas as negociações que eu podia. Todas. A colega do outro lado, numa área assistida. Eu digo que você tem que ter muita empatia. E aí ela falou assim, mas o único lugar que eu tinha tem aqui um neuropata. Eu tinha uma criança de 2,3 kg, grave, com uma bronquiolite numa UPA. E, enfim, eu falei, então, eu entendi. Então, assim, essa criança hoje, eu entendi que, inclusive, ela vai morrer. Então, quando eu caí na minha consciência, né, eu queria matar a pessoa, porque eu sabia que o colega que estava lá não tinha condição de assistir, não tinha meios para assistir. Ela tinha, mas ela não conseguia entender aquilo, né? E assim, era o único hospital da cidade que a gente tinha condição de fazer aquilo, entre a urgência. E aí, falando, até essas horas, né? Eu passei a mão, desliguei o telefone, chorei, falei, não dá para eu ficar mais, porque eu tinha vontade de sacolejar ela, dizer assim, você, quase que gritar com ela, mas eu falei, tá na hora de eu sair. Passei a mão no telefone, liguei para outra colega, contei num hospital que não tinha urgência, mas tinha CTI. Eu falei, olha, o colega não está vendo. Ela falou assim, não, Cláudia, não posso receber não, mas eu ter uma UCR, que cabia, né? Cabia num berço de UCR. Eu tô colocando aqui um berço extra aqui no CTI, traz a criança para mim. E a criança... Isso aconteceu. Então, assim, é muito gratificante como você vê como as pessoas são disponíveis para isso. E você precisa sempre falar a verdade. Isso é uma outra coisa importantíssima na regulação de acesso. Isso é um perfil. O regulador de acesso, ele é um inconformado. Ele não tem problema para mandar. Se ele tiver que mandar, ele vai ter que decidir. Então, ele aprende a fazer isso. Ele é um negociador
com capacidade de ouvir, ele precisa ser assim, porque se ele não for assim, ele vai ser impaciente, ele vai dizer assim, vai morrer mesmo. Entendeu? Ele não pode ser dessa forma. Esse é o da internação. E ele precisa criar um outro jeito, e ele precisa criar um outro caminho. Ele precisa fazer isso. E ele tem que falar a verdade. Sabe por quê? Eu sempre conquistei meus colegas do outro lado com a absoluta verdade. Do tipo, olha, esse paciente vai morrer. Mas eu preciso que você receba para me dizer se ele é viável ou não. E se ele não for viável, e não é, a família não for doar, se ele for viável para transplante, você fica com ele? Eu preciso que você me fale, olha, ele está morrendo. Mas a família não aceita. Então, muitas e quantas, às vezes eu usava o argumento que eu acho que esse paciente morreu. Como eu falei com a colega uma vez, olha, vai vendo se você consegue reanimar que eu vou olhando outra criança, tá? Do tipo, como eu já ligava, o paciente melhorou? Melhorou. Assim, então, vamos tirar ele da fila, sabe por quê? Porque eu tô vendo que ele tá melhor, eu não vou conseguir dar vaga para ele. Ou seja, não adianta você deixar ele comigo aqui, porque eu já vi que ele está melhor. Sim. Eu mesmo já decidi que ele já é um paciente de enfermaria. Eu só precisava que ela aquecesse comigo. E a gente precisa que o outro aqueça com você. Porque não é um problema de adversário. É uma negociação. É junto, ele é corresponsabilidade. Problema da regulação. Uma vez eu estava com meu sobrinho, Gabriel, médico. E ele me ligou e falou assim, eu fiz isso assim, a pessoa precisa disso assim, mas a regulação mandou pegar, fazer isso assim, que era uma coisa... Por acaso, a orientação do colega não era uma orientação mais técnica. Agora eu vou mandar... Aí eu já subsecretária. Aí eu estava escutando isso, né? Como é que eu... Então, porque a regulação me mandou fazer isso. E você vai fazer? A regulação mandou, eu falei, você não tem responsabilidade na frente do doente, o doente é seu. Porque eu, se estivesse no seu lugar... Eu ia ligar para o regulador e dizer que ele está errado. Porque a responsabilidade não é da regulação, é sua. É você que está na frente do doente. A gente não pode fazer isso. Você tem que entrar em acordo com ele. Pega o telefone, fala a verdade. Fala a verdade e diz até que ele está errado. E faça valer a sua verdade. Entende? Porque isso é assim. Você não pode, você não acredita nisso? Então você tem que fazer valer a sua verdade. Não é isso que a gente aprende. Então, e o doente continua sendo seu, ele não é da regulação, o doente é seu. O doente é seu, é do sistema de saúde, ele não é impessoal, ele continua sendo seu. E é do médico de família, porque ele é o meu paciente. No meu consultório, ele é meu. Né? Eu tenho um sistema capaz de assisti-lo, um sistema de convênio. Olha, eu sinto muito, eu não estou em condição de atender você nessa urgência. Você precisa, mas é a tua obrigação orientar. Você precisa ir para esse lugar, assim. É por isso ele vai lá. Agora, ele não é para ele se virar. Porque se ele é para ele se virar, ele não precisa de você. Você está ali para isso. Quem é um médico? É um grande gestor de cuidado. É isso que o médico faz. Às vezes brilhante! Ó. Não sei se você consegue entender, mas assim é isso. Eu estou chocada. É que tem tanta coisa, porque eu trabalho em plantão, eu trabalho em hospital ainda, né? Com minha residência. Então eu fico às vezes olhando e falo, nossa, é tudo isso por trás, né? Tanta coisa por trás que a gente não tem essa informação, a gente não... Você teve uma palestra aqui, que eu desconhecia de muita coisa. Agora. Não, eu desconhecia de muita coisa. Eu queria que você parasse a pensar exatamente o que é um médico? O que é que a gente faz no consultório? Você orienta, indica o melhor tratamento. O paciente, às vezes, não é com você, às vezes é com outro colega, às vezes é com você. Então, o que você faz? Você gere aquele cuidado do paciente. Você entende que ele está mais triste, que ele não está sendo capaz de cumprir o tratamento. Você está fazendo o quê? E hoje isso é a sua cachaça, só alegria. É um perigo isso, sabe por quê? Porque isso dá uma adrenalina tão boa. Quem é viciado em adrenalina, isso é maravilhoso. Eu vejo em você que você gosta. Os problemas, ela tira de letra. Eu vejo em você que você gosta. Como é que vai ser a solução? Eu acho que você já está tão pra frente que você... Claudinha, a gente está no nosso limite. Momento final. Não? E eu queria que você desse uma mensagem para o jovem ginecologista. Aqui, você fala coisas tão inspiradoras e que está no momento deles, né? Do jovem, ele está dando plantão, trabalhando no serviço público. Então, fala aí o que você tem no seu coração para essa galera. Eu diria que a gente nunca pode perder a técnica e a empatia.
E que atender um paciente, ele não é perder a responsabilidade com ele. O paciente tem direito de escolha, mas a nossa função não é cercá-lo nem trancafiá-lo, mas mostrar para ele que a gente está querendo com ele o melhor tratamento. E entender quando ele se nega. Que é muito difícil, né? Se eu tivesse que escolher 2 palavras, eu acho que seria isso. Manter o seu estudo com a técnica e nunca se abandonar da empatia. Porque trocar de lugar com o outro, não pelo outro, você não tem que sentir pelo outro, mas entender o outro lado. A gente está perdendo isso quando a gente se distancia, quando a gente olha para protocolos, quando você aprende da segurança do paciente, e aí tem 50 coisas que você tem que marcar para cumprir nos nossos plantões, assim, e aí, de repente, você esquece de olhar no olho da pessoa. Eu fico impressionada como eu escuto ainda hoje no consultório, a senhora vai me examinar? Ou quando, eventualmente, eu atendo online, a pessoa acha que eu posso fazer um pedido de preventivo. Pedir todos os exames de alguém que eu nunca olhei, nunca vi, mas já pedi. Sabe por quê? Quando aquela pessoa está reclusa 3 anos dentro da casa dela, finalmente ela decidiu fazer algum exame. Falei... Tem um motivo, tem um outro sentido. Eu preciso pedir. O individualizar também. Quantas e quantas vezes eu colhi preventivo na ginecologia do paciente porque era oportuno. Ele chegou ali, não queria nem perguntar se ele estava pronto, porque eu queria saber rastrear o câncer. Então, eu acho que isso é uma coisa fundamental. Nunca se abandone da empatia. E da técnica. Porque você tem que combinar essas 2 coisas. E olha, vão conhecer a regulação de acesso. Procurem nos seus municípios, no seu estado. É um mundo à parte de necessidade. Você quer conhecer um sistema de saúde? Entra ali. Olha, é fascinante. Quem sabe pode ser um futuro gestor, né? Conhecendo bem. Querendo muito. Não, você é alçado. Como ela falou, né? É às uma vezes cachaça, né? Uma adrenalina. Não, às vezes a vida te leva. Você já estava nela, dentro dela. A coisa de gerir já estava dentro dela. Ela só foi traçando o caminho. Gente, em 2006, eu descobri um caminho para operar uma criança de 1 mês, que era o Gabriel. Tinha uma cirurgia que só fazia em São Paulo. É uma criança que nasceu com ventrículo esquerdo hipoplásico. A cirurgia custava R$60 mil naquela ocasião. Só podia ser feita por alta complexidade. Em São Paulo era o melhor resultado. O Rio de Janeiro tinha o pior resultado. Gabriel nasceu com 2,6 kg na Carmela Dutra. Eu era coordenadora do NIR na época. E ele usava Prostin. E eu consegui desbravar, literalmente, de um caminho que não era conhecido. Aquilo não estava escrito. Estava escrito, sim, no Ministério, como é que era para se fazer. Consegui que Gabriel fosse para São Paulo. 30 dias de nascido, ele operou. Ele sobreviveu 2 anos, fez 3 cirurgias, porque faz como se fosse uma miocardiopatia hipertrófica, e a maior parte morre. E ele morava, sabe aonde? No Jacarezinho, no menor IDH da cidade. Nós conseguimos para a mãe uma casa moradia no mesmo dia que ele saiu para lá. Ele foi de helicóptero do bombeiro. Aí, quando tinha batedor de Polícia Federal na Carmela, aquilo foi uma festa, né? Quem é ele? Eu falei, ninguém. É uma pessoa que precisa de uma cirurgia. Que precisa. O policial da Polícia Federal queria saber quem era aquela pessoa que ia sair de batedor, né? Porque ele levanta helicóptero, vai de batedor, não sei o quê. E a mãe... E eu fiquei muito feliz. Eu soube que o Gabriel depois faleceu com 2 anos e pouco. Mas foi muito gratificante conseguir fazer com que aquela criança fosse operada. Tivesse o direito dele. Isso. Então, as pessoas precisam conhecer esses protocolos, precisam ter empatia, porque era muito mais simples a gente acreditar. Não dá para operar. R$60 mil. Não é possível que não tenha lugar nenhum que faz. Não, todas as crianças da instituição morriam. Um dia eu mandei um ofício. O senhor não vai responder, não? Aí meu diretor me chamou. Cláudia, você está mandando papel para os outros sem falar comigo?
impossível. Ele tem que responder. Porque se ele negasse, era ele o avaliador. Exato. Para a criança poder ir para São Paulo, ele tinha que dizer que era incapaz para atender. Aí todo dia eu mandava pedia para ele transferir. Não, conseguia. Que demais. Isso é muito bacana. Sabe por quê? Você não está fazendo, olha só, isso não é nenhuma benesse que você está fazendo. Você está fazendo com que o outro tenha o direito Garantindo. dele. E você tem a obrigação de fazer isso. Entendeu? Não é diferente. Eu não estou fazendo isso porque eu... Não, olha só. É parte do meu serviço. Quem não está fazendo isso é que está fazendo diferente. Isso. Né? A gente tem que fazer o melhor serviço. O seu melhor. E o seu melhor é a melhor técnica que você conseguir. Com empatia para entender o que o outro precisa. E aí, o jeitinho você vai ter que dar. É inconformismo. Eu acho que é o terceiro elemento que precisa. Sim. A gente tem que ser inconformado, né, Zé? Olha só. O que seu pai fez ao longo do tempo, né? Se não fosse inconformado, ia trazer tela para fazer sling lá com tela de marcas. Não é isso, Zé? Fazer tirou bastante gente da fila. Muito. Mas isso é verdade. O prazer que dá de você ver um caso resolvido, entenda bem, é uma medicina diferente, é um setor burocrático, mas é o mesmo prazer. E com o tempo você presta atenção que você não pode só resolver, embrulhar e botar lá, não. Você tem que embrulhar, levar para ali, mas sabendo que ali vai dar continuidade, porque às vezes você só transfere. Que é o que a gente... Se você só transfere o problema do lugar, sem dar resolução, entendeu? Quando você olhava, por exemplo, um doente 3, 4 dias jogado num lugar sem neurocirurgia, com um AVE hemorrágico, isso não é incomum, não. Diz assim, mas como é que é isso? O cara avalia, diz que tem que operar de volta na UPA. Então, essas coisas são falta de empatia e de percepção, né? Sim. Por quê? Porque não é possível que você faça isso com a sua mãe, isso com a né? sua mãe, exato. Eu sempre digo, olha só, troca O de lado. Pensa que é a sua mãe... de alguém. E... É uma família de alguém. Você sempre vai arrumar aquela amiga que arruma um bercinho, um lugarzinho para botar um paciente. Eu só saber negociar. Olha, foi um prazer muito grande ter você Claudinha, aqui. Eu tô... Muito bom mesmo. Eu acho que esse episódio vai ser fantástico. Eu tô impressionada. Aproveitem para aumentar o nosso tecla. Engajamento. Obrigado. E a nossa audiência. Aperte o sininho. Se inscreva no canal. E dê o like. Isso. Obrigado, Cláudia. Obrigada a você. Muito obrigada.